Se Deus é todo-poderoso, por que ele não enviou o Messias no dia seguinte à queda de Adão? A resposta não está em um calendário, está em uma profecia, vindo à plenitude dos tempos. Descubra como o céu esperou que cada império caísse, cada estrada fosse pavimentada e cada alma perdesse a esperança para que a chegada fosse não apenas milagrosa, mas cientificamente perfeita. Na Palestina, a noite pairava, silenciosa. O tempo parecia prender a respiração. É como se o próprio tempo se curvasse diante do que estava para romper a escuridão dos séculos. Desde o Éden, uma promessa havia sido lançada, eterna, vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Adão e Eva, com o coração ferido, esperaram. Cada geração repetia a promessa, segurando-a como quem protege uma chama em noite de vento. Mas ele não vinha. Séculos passavam, as vozes proféticas se calavam. Israel, esmagado pelo peso de impérios, quase murmurava a dúvida antiga. Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Ezequiel 12:22. Ainda assim, o céu permanecia fiel, trabalhando em silêncio. Os desígnios de Deus são como estrelas. Nunca se adiantam nem se atrasam. Ele não se move pela impaciência humana, mas pela precisão de sua eternidade. Abraão conheceu esse princípio. O Senhor revelou-lhe que seu povo seria estrangeiro por 400 anos, mas sairia com grandes riquezas. Gênesis 15:14. E naquele mesmo dia, Êxodo 12:41, o povo saiu. Assim também estava marcada a hora exata da chegada do Messias, nem antes nem depois. Quando o grande relógio celestial alcançou o ponto determinado, então a eternidade tocou a terra. Numa pequena vila, o filho esperado nasceu. Belém, silenciosa e humilde, tornou-se o palco da redenção. A história avançava como se cada estrada, cada fronteira fosse silenciosamente empurrada pela providência. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O mundo estava alinhado, nações unidas, povos conectados pela mesma língua. Rotas antigas se transformaram em caminhos para que as notícias percorressem continentes, e judeus espalhados levavam consigo o murmúrio da esperança. Era como se o céu tivesse organizado o palco para que, no instante exato, todos pudessem ouvir a mesma voz, a voz do libertador, rompendo o silêncio que durava séculos. Enquanto o cenário externo se preparava, o coração humano sofria sua própria revolução. Os sistemas pagãos desmoronavam, seus deuses não ofereciam mais respostas, apenas ecoavam o vazio. Em silêncio, clamavam por algo real. Israel caminhava com uma esperança quase apagada. A humanidade inteira parecia chorar na região da sombra da morte, exausta, esperando aquele que dispersaria o medo. Isto era um lamento que atravessava séculos, o choro de Raquel. Lamentação, choro e grande pranto, porque já não existem. Mateus 2:18. Em meio às ruínas espirituais, ainda brilhavam brasas vivas. Eles se agarravam à certeza. Deus suscitaria um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A este ouvireis. Atos 3:22. Sabiam que o enfraquecimento político de Israel era o sinal de que Shiló, Gênesis 49:10, estava próximo. A profecia de Daniel ecoava, um reino que subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Mas a humanidade estava corroída. Satanás trabalhava para erguer um abismo intransponível. O Filho de Deus contemplou o mundo. Viu uma paisagem de miséria. A criação inteira observava para ver se Jeová destruiria o planeta.
Mas, ao invés de aniquilar a terra, Deus escolheu o caminho mais surpreendente. Enviou o seu próprio Filho. O tempo da preparação havia terminado. O libertador emerge em um cenário de clamor popular. Era João Batista, a voz no deserto, preparando o caminho. A humanidade corria para o Rio Jordão em busca de purificação. E foi ali que o Messias se manifestou. Jesus, sem ter pecado, submeteu-se ao batismo para cumprir toda a justiça. No instante em que ele emerge das águas, o céu se abriu e a voz do Pai foi ouvida. Tu és o meu Filho amado. Em ti me tenho comprazido. Marcos 1:11. A eternidade havia falado, ungindo o novo Cordeiro. Mas a unção era o chamado para o conflito. A primeira batalha de Cristo foi no deserto. Ali, o inimigo veio com toda a sua sutileza. O diabo atacou onde a humanidade estava mais fraca. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. Cristo respondeu, usando a arma da palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No deserto, o Messias provou seu propósito. Ele não estava ali para conquistar tronos, mas para conquistar corações. A vitória de Cristo ali desfez a derrota de Adão. O Messias deixou o deserto, pronto para revelar o verdadeiro reino. Ele não subiu a um palácio, mas a uma montanha, da mesma forma que Moisés havia subido. Ali, ele revelou o caráter do Deus que Israel havia esquecido. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele desarmou a hipocrisia, ensinando que a lei não era um ritual externo, mas uma exigência do interior. Ele mostrou que o Deus que exigia justiça era o mesmo Pai que pedia a seus filhos que orassem: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sua voz era o eco do Éden, separando a verdade da confusão que durara séculos. A sua obra não se limitava a palavras. Onde ele passava, a maldição do pecado era revertida. Cristo veio para restaurar o homem à imagem perdida, e isso se manifestou em cada milagre. Mãos secas se estendiam, olhos cegos viam a luz, a própria natureza o obedecia. O mundo inteiro, dominado pelas trevas, via-se confrontado por uma autoridade que expulsava demônios com uma única palavra. O Filho de Deus andava entre os homens, e em cada passo, em cada cura, em cada parábola, ele estava explicando, em linguagem humana, a natureza do amor divino. A plenitude dos tempos não era apenas o nascimento, era o Messias em ação, iniciando a guerra final contra a escuridão. Essa foi apenas a primeira parte da história. A revelação do caráter de Cristo no momento exato em que o mundo mais precisava. Se a profundidade e a precisão desse plano tocaram você, deixe seu like e ajude este conteúdo a alcançar mais pessoas que buscam a verdade. Seu apoio faz uma grande diferença. E a história não termina aqui. A intervenção de Cristo no deserto, na montanha e nas ruas foi apenas o preparativo para o ato final da redenção, a cruz. Você está pronto para descobrir como a morte se tornou a maior vitória? Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder a continuação. Muito obrigado por assistir e por nos acompanhar nesta jornada pela história da fé.